Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia de live para a glória de Deus. Mais um tema abordado. Tudo à luz da Bíblia, tudo eu falo nessa live, tudo eu prego. É para honra, glória e louvor do Senhor Jesus. É direcionado pelo Espírito Santo. Vem da Bíblia, a palavra é da Bíblia. Deus só me usa para poder exclamar, explicar o que Deus está falando através da palavra da Bíblia, mas tudo vem da Bíblia. Inclusive eu vim da Bíblia, você veio da Bíblia. Por quê? Tudo veio de Deus e tudo vai para Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. E hoje nós vamos falar de um tema um pouco tenebroso. Por que tenebroso? Porque é sobre anticristo. Aí você fala, o que é anticristo? A palavra já está dizendo, é tudo e é contra Cristo, Cristo Jesus. Tudo que se opõe ao Cristo vivo. Tudo que se opõe ao Deus que veio na terra, santo, e morreu na cruz, foi feito condenado para poder nos dar o direito da salvação eterna, de morar no céu. Todas as pessoas que vai contra Jesus se chama anticristos. Ou seja, o que é anticristo? Anticristos são pessoas usadas poderosamente por Satanás, pelas trevas, para poder se opor à verdade, para se opor à luz, para se opor ao amor de Cristo Jesus. Porque Deus é amor, Deus é paz. E o anticristo, ele provoca o quê? Soberba, destruição, provoca as guerras, né? O orgulho. E o anticristo nada mais, nada menos é as pessoas que olham andar em trevas e abandonar a verdade, abandonar a Bíblia Sagrada. Deus me deu algumas palavras hoje e eu vou estar lendo para vocês e explicando conforme na direção do Espírito Santo. Ele vai me falando sobre o anticristo. Deus começa falando nessa noite sobre o anticristo. Está escrito em Mateus, no livro de Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 24. Deus está falando sobre o anticristo. Ele começa falando no livro de Mateus, é o Novo Testamento assim. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. E Deus está falando aí. E até os eleitos, o povo escolhido, que Deus escolheu para salvar, para viver em luz, viver em verdade, morar no céu, na Nova Jerusalém, como está escrito na Bíblia, no livro de Apocalipse. Até essas pessoas escolhidas por Deus podem serem enganados pelos anticristos, pelos falsos profetas. Aí você fala, o que é falso profeta? O falso profeta é ele e prega a palavra de Deus e fala da palavra de Deus, mas distorcida. Ele não prega a palavra do jeito que está escrito, ele prega a palavra como convém para ele. Para com isso enganar as pessoas, né? Infiltrar as pessoas numa religião tenebrosa, numa religião diabólica, e assim promover o anticristo. O anticristo é tudo que se opõe à verdade de Deus. É por isso Deus está falando em Mateus 24, capítulo 24, versículo 24. Está falando assim: pois aparecerão falsos cristos. Ou seja, se é falsos cristos, é pessoas falsas, pessoas mentirosas, né? Falsos cristos e falsos profetas. Quando Deus fala que vai aparecer falsos cristos, já está dizendo, vai aparecer pessoas dizendo é Cristo, dizendo é Cristo Jesus. Pessoa dizendo, vendo falar em nome de Jesus, né? É falsos Cristo. E falso profeta. Profeta é uma pessoa ungida, separada por Deus, pelos céus, para poder levar a mensagem do Evangelho, mas levar a verdade do Evangelho genuína, verdadeira. Esses são os falsos profetas. E está dizendo aí, eles realizarão grandes sinais e maravilhas. É sinais e maravilhas, tipo milagres, né? Tipo milagres. E, se possível, enganar até os eleitos. Esses eleitos, meus irmãos, a Bíblia relata, são pessoas escolhidas como eu e você. Pessoas que temem a Deus,
pessoas irem em Deus, pessoas irem morar no céu. E nessa situação, os anticristos sabendo, e eu e você, por exemplo, são pessoas escolhidas, e eles fazem nessa situação pregando o evangelho o contrário, pregando o evangelho, persuadindo as pessoas, enganando as pessoas, não pregando o evangelho do jeito que ele é, mas pregando o evangelho como convém para eles. Eles enganam. Então eles são chamados de falso Cristo, ou seja, anticristo, são chamados de falsos profetas, né? Ele está dizendo que é tão perigoso isso aí, é tão perigoso, e essas pessoas, sendo usadas por Satanás e seus demônios, vão realizar grandes sinais e maravilhas. E quando eles transformar esses sinais e maravilhas, a luz nu nas pessoas, vão enganar até os eleitos. Se você não vigiar, vai enganar até você. Porque você vai achar e vem de Deus. E não é. É obra de Satanás. É obra de magia negra. É obra de demônio, né? E o Satanás vai usar os anticristos, né? Os falsos cristos. E Satanás vai usar os falsos profetas, né? Os falsos profetas, e vai realizar grandes sinais e maravilhas. E a Bíblia está falando em Mateus 24, e se possível, vai enganar até os eleitos. Então, meus irmãos, nessa última hora a gente tem que vigiar mais, temos que orar mais, e principalmente temos que se arrepender mais e ler mais a Bíblia. Não tem como você detectar um anticristo, não tem como você identificar um falso Cristo, um falso cristão, um falso e para Deus. Não tem como você identificar um falso profeta, um falso pastor, um falso padre, que seja, ou é religião. Não tem como você identificar se você não ler Bíblia. Se você não pedir sabedoria do céu para poder você entender a verdadeira palavra de Deus. Porque muitas pessoas lêem a palavra, só entender ela como verdadeiramente ela é, só para os escolhidos e para os que Deus dá revelação através da pessoa do Espírito Santo. Então Deus está deixando muito claro aqui em Mateus 24, e vai aparecer muitos falsos cristos. Falso já está dizendo, pessoas falsas, mentirosas. Vai aparecer muitos falsos profetas, e esses vão realizar grandes sinais e maravilhas. E com esses sinais e maravilhas, eles vão enganar até os eleitos, até as pessoas que Deus escolheu para morar no céu. Então a gente temos que vigiar, né? Ler mais a palavra. Se você não entender a palavra, buscar uma pessoa que Deus possa usar para poder interpretar a Bíblia para você, para com isso você não ser enganado. Porque, meus irmãos, Deus não é religioso. Mas só para você entender, Satanás usa tanta religião. E hoje na Terra nós temos mais de 6.000 religiões na Terra. Mais de 6.000 religiões na Terra. Por que tanta religião se o próprio Deus não é religioso? Está escrito em Tiago, capítulo 1, 27. A única religião constituída por Deus é cuidar dos órfãos e da viúva e não se corromper com esse mundo tenebroso. Por que tem muitas religiões? Porque justamente a força do mal, as trevas, Satanás, os demônios, usam a própria religião para enganar até os eleitos. Enganar como? Com os falsos cristos, com os falsos profetas, com a mentira. Uma mentira que parece ser verdade, mas é mentira. Porque para você identificar a mentira, você só lê na palavra de Deus, pedindo sabedoria do Espírito Santo, para o Espírito Santo te revelar o que é de Deus e não é de Deus. Então hoje está infiltrado muitos falsos cristos dentro da religião, falso profeta, muito falso cristo, muito falso profeta, para enganar as pessoas usando a própria Bíblia. É só para você entender, eu quero que você entenda. E Satanás, o inimigo das nossas almas, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele conhece da Bíblia mais do que eu e você. Porque na fundação do mundo, Satanás estava lá. Eu e você estamos lutando para poder ir morar no céu. Satanás morava no céu, veio de lá. Então ele tem mais conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, do Criador, mais do que eu e você. Então ele faz, usa esses falsos cristos, usa esses falsos profetas, para poder pregar a palavra distorcida para enganar eu e você.
A gente só consegue não ser enganado pedindo sabedoria ao Espírito Santo e lendo a palavra. Não tem como você ficar dependendo 100% de um pastor de uma igreja, de um padre, de um religioso. Pelo contrário, o próprio Deus não é religioso. Você tem que ler a palavra, pedir sabedoria para com isso você não ser enganado. Amém, meus irmãos? Deus continua falando aqui em Apocalipse. Olha o que Deus fala em Apocalipse sobre o anticristo. O tema de hoje é anticristo. Anticristo é tudo que se opõe ao Cristo, tudo que se opõe a Jesus. Se chama anticristo. Então Deus está falando aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 e 20. Deus está dizendo assim: Então eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra a ele está montado no cavalo e contra o seu exército. Quem é o que está montado no cavalo? Jesus. Quem é o seu exército? A igreja. Eu e você, os filhos de Deus, os que acreditam em Deus. Então a besta é o anticristo e se opõe contra Deus e contra os filhos da luz, né? Então está dizendo assim: eu vi a besta é o anticristo, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem. Ou seja, a besta, os exércitos, os reis da terra sendo comandados pela besta, tudo reunido para vir contra a ele está montado no cavalo. Então está montado no cavalo na Bíblia é Jesus Cristo, na volta de Jesus, né? E contra o seu exército. Qual é o exército de Jesus? O Jesus está montado no cavalo. É a igreja dele, eu e você. A própria palavra fala, onde Deus vier na vinda dele, para poder julgar esse mundo, julgar toda maledicência, todo pecado, ele vai vir montado no cavalo branco. Só e antes dele vir montado no cavalo branco, ele vai arrebatar a igreja dele. Vai acontecer a tribulação. Então essa igreja é o exército de Deus, ou seja, somos eu e você. É o exército de Deus que está falando aqui nessa parábola. Aí fala no capítulo 20 assim, continua falando: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta, e a besta é o anticristo, e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo e arde com enxofre. Ou seja, meu irmão, aí está escrito a derrota de Satanás, a derrota dos demônios, a derrota das trevas, a derrota de todo o mal da terra. Está escrito no livro do Apocalipse, para você ver. Mas antes de se cumprir, o que vai acontecer? Vai acontecer perseguição, como está escrito no capítulo, no versículo 19. Então eu vi a besta e os reis da terra, ou seja, a besta e o anticristo, é a mesma pessoa, é o mesmo demônio, vai se unir com os reis da terra, né? E os seus exércitos da terra, reunidos para guerrear, fazer guerra contra ele está montado no cavalo, e é Jesus, e contra o seu exército e a igreja, né? Mas repara o fim deles que vai acontecer, no versículo 20. Mas a besta foi presa. Ninguém pode com Jesus, ninguém pode com Deus. Quem vai contra Deus é para ser destruído, porque Deus é o fundador de toda a terra, é o criador de toda a terra. Inclusive Satanás, quem fez Satanás, e no céu se chamava o anjo querubim, o arcanjo Lucifer, quem fez ele foi o próprio Deus, né? Mas mesmo assim, quando ele foi jogado do céu, foi expulso do céu, quando se rebelou contra Deus, ele ficou reinando na terra e hoje atormenta eu e você e nossas famílias. Então, quando Jesus vir voltado, ele não vai vir mais como servo quando veio a primeira vez, não, e mataram ele. Vai vir como rei, como realmente ele é, montado no cavalo branco. E a besta, o anticristo, Satanás vai fazer? Vai reunir os reis da terra e todos os exércitos para vir guerrear, fazer guerra contra Deus, contra Jesus, montado no cavalo branco, e contra a igreja de Jesus, que somos nós. Mas o futuro deles. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta
e havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, e os quais ele havia enganado e receberam a marca da besta e o adoraram a imagem dela. As pessoas idólatras e estavam reunidas com a besta. Vai ser tudo preso e jogado no lago de enxofre. Aí continua falando. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo e arde como enxofre. Ou seja, quando Deus fala, aí vai ser jogado o anticristo, a besta, o falso profeta e todo o exército, todos os reis e se corromperam para as trevas, vai ser jogado no lago de enxofre. Esse lago de enxofre, chamado de Hades, é o inferno que a gente conhece. É o inferno que a gente conhece. E vão ficar queimando ali pela eternidade, por milhões de anos. Em compensação, nós, se perseverarmos, se não se corromper, a gente vai morar no céu. Jesus vai descer do céu com um cavalo branco e vai nos levar nos ares, através do arrebatamento, para morar na Nova Jerusalém, onde não vai ter dor, não vai ter falsidade, não vai ter mentira, não vai ter inveja, não vai ter falta de perdão, não vai ter choro, não vai ter nenhuma dor. Lá só vai ter alegria, paz e tudo que há de bom. Isso se chama o céu. Mas antes disso acontecer, vai ser travada uma guerra aqui na terra contra o anticristo, a besta e o falso profeta. Quem é o anticristo e a besta? É Satanás. Quem é o falso profeta? São os pregadores falsos. E usado por Satanás, manipula a Bíblia para enganar muitos através das religiões. E hoje tem mais de 6.000 na terra. Esses são os anticristos. E a gente tem que vigiar. Desde Gênesis, Deus vem apontando. Malaquias, livro de Mateus, Atos dos Apóstolos, Hebreus, Daniel no Velho Testamento. Deus vem falando muito claro do fim do mundo, da volta de Jesus. E nesse capítulo 19 de Apocalipse está deixando muito claro o que vai acontecer. Vai acontecer uma guerra entre as trevas e a luz, onde Jesus voltar. Só o anticristo já enganou muita gente, já trouxe muita gente para o lado dele. Então vai ter reis, vai ter falsos profetas, tudo do lado do anticristo, para fazer guerra contra Jesus e o exército de Jesus, que somos nós. Porém, vão ser jogados no lago de fogo e arde como enxofre, ou seja, no inferno. Esse vai ser o futuro do anticristo, esse vai ser o futuro da besta, esse vai ser o futuro dos falsos profetas, esse vai ser o futuro dos reis e estavam com eles, esse vai ser o futuro dos exércitos. Todas as pessoas que estavam com Satanás vão ser jogadas no lago de enxofre e vão passar o resto da eternidade rangendo dores insuportáveis no lago de enxofre e vai queimar eternamente. Assim vai acontecer. Isso é o que vai acontecer com o falso profeta e o anticristo. Deus continua falando aqui sobre o anticristo, que é o tema dessa live de hoje. Anticristo. Anticristo é tudo contra Deus. Tudo que se opõe a Jesus se chama anticristo. Deus continua falando em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 e 4. Deus está falando assim. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. O que é apostasia? Apostasia, eu fiz uma live aí só falando sobre apostasia. Você pode puxar no meu canal no YouTube e vai ter lá uma live de mais de 1 hora falando só sobre apostasia. Amém? Antes disso acontecer, vai vir apostasia. Se você sabe o que é apostasia, só ir lá e assistir a live de mais de 1 hora só sobre apostasia. Aí onde estou falando, então será revelado o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? Está falando 2 Tessalonicenses. É o anticristo, é o falso profeta, é a besta, né? O filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo e se chama Deus, o objeto de adoração.
a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando ele mesmo ser Deus. Ou seja, meus irmãos, como é que pode uma pessoa anticristo ir contra Deus, ir contra Jesus, ir contra a verdade, se abraçar com Satanás, com os demônios, e se opor contra Deus, e declarar guerra contra Deus, e sentar na casa de Deus, onde proclama a adoração a Deus, no caso hoje se chama as igrejas, se achando que é o próprio Deus? Isso não é Satanás puro? Porque quem falou ia se sentar igualmente Deus na Bíblia foi Satanás. Quando falou isso no céu, foi expulso do céu, foi Satanás. Então toda pessoa que fala contra Deus, toda pessoa que se transforma na situação de anticristo, essa pessoa é totalmente usada por Satanás, totalmente cheia do inferno, totalmente cheia de legião de demônio. Porque a própria Bíblia fala, ninguém pode ir contra o Criador. E essas pessoas que vão contra o Criador é a própria treva nela, é o próprio demônio nela, é o próprio anticristo nela. Porque toda pessoa que dá vazão e dá ouvido para as concupiscências da carne, para o pecado, para a maledicência, para a lascívia, a falta de perdão, o orgulho e todas essas imundícies, eles automaticamente no mundo espiritual se enchem de demônio e se transformam no anticristo. E muitos pregam até o evangelho, mas o evangelho distorcido para enganar um monte. E engana um monte, tem um monte de gente enganado através da religião, achando que está buscando a Deus, achando que está servindo a Deus, e por trás você está sendo enganado por um anticristo ou por um falso profeta. Por isso temos que vigiar muito, meus irmãos. Deus continua falando aí no livro de 1 João, quase no finalzinho da Bíblia, 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Deus está falando assim, ó. Mas todo espírito e não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram e está vindo, e agora já está no mundo. Por que Deus está falando agora já está no mundo? Porque ele já está aí, em várias igrejas, em várias famílias, em vários cantos. Só você detectar. Se você andar no lugar e você chamar por Deus, em você orar, em você Deus abençoe, em você ficar proclamando, proferindo a palavra de Deus, pode prestar atenção e sempre vai se levantar uma pessoa contra você. E essa pessoa que se levantar para falar uma coisa contra as palavras que você está falando, chamando por Deus ou falando de Deus, essas pessoas são controladas pelo anticristo. Essas pessoas vivem dominadas mentalmente falando pelo anticristo. É por isso que Deus fala aí, ó, mas todo espírito não confessa Jesus não procede de Deus. Ou seja, todo espírito, toda pessoa que não confessa Jesus e não confessa que Jesus veio na terra em carne, nasceu de Maria, da Virgem Maria, morreu pelos nossos pecados, esse espírito não é de Deus, é de Satanás, é do anticristo. É por isso que tem muitas religiões e elas não confessam Jesus. Elas não confessam que Jesus veio na terra encarnado de homem. Essas pessoas não conhecem a Deus e servem a Satanás. É por isso que elas rejeitam a verdade genuína do Evangelho. Jesus veio na terra, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia para remir eu e você e nos dar direito a morar no céu. A pessoa que não acredita em Jesus, ela serve o anticristo. E Deus está falando, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram está vindo, e agora já está no mundo. Ou seja, esse espírito diabólico, anticristo, e rejeita os filhos da luz, e rejeita a verdade, e luta contra Deus, e não acredita que Jesus veio na terra, e manipulamento das pessoas para acreditar nessa mentira, é o anticristo. É as pessoas que são manipuladas pelo anticristo.
E supostamente, meus irmãos, como eu li nas outras palavras anteriormente, o futuro dessas pessoas é queimar no lago de enxofre, no Hades. E no Hades, na palavra Hades significa inferno, né? Vai queimar o anticristo e o falso profeta. Por eu falar para você, não venha pensar em Satanás, ele vai ser queimado no lago de enxofre, ele vai para o inferno sozinho, não. Do mesmo jeito, o Espírito Santo, né, usa a minha vida, usa a sua vida, usa a vida de muitos ungidos, muitas pessoas separadas para pregar a palavra genuína, para poder convencer o homem do pecado, para ele se arrepender dos pecados, e para poder você vir para a luz e você morar no céu. Do mesmo jeito que Deus usa o Espírito Santo para poder converter as pessoas do mau caminho e vir para a luz, Satanás está 24 horas por dia também, usando os anticristos para alterizar a mente das pessoas, para poder a pessoa não ir para Jesus, para a pessoa ficar na ignorância, para a pessoa ficar na soberba, para a pessoa acreditar em tudo. Tudo que falou para essas pessoas acreditam, elas só não acreditam em Jesus. Elas acreditam no Big Bang, elas acreditam na explosão da luz, elas acreditam na evolução do macaco, elas acreditam em tudo que falaram para elas, acreditam. Elas só não acreditam em Jesus. Quem é que alteriza a mente do ser humano desse? É o anticristo, né? É um principado das trevas, é um demônio forte que alteriza a mente dessa pessoa. Para quê? Para não acreditar em Jesus, ficar na ignorância, e assim, quando ela morrer, a alma dela será recolhida para o inferno. Infelizmente, meus irmãos, assim que funciona. É por isso que Deus fala em 1 João: mas todo espírito e não confessa Jesus não procede de Deus. Qual o sinal para poder você saber se uma pessoa é de Deus ou não? Se ela confessar Jesus, a alma dela, o coração dela é voltado para Deus. Se ela disser e não acredita que Jesus veio na terra e nasceu da Virgem Maria, essa pessoa é do Satanás. É simples detectar. Pode prestar atenção, se você fazer o teste em muitas pessoas, você vai ver quem é de Deus e quem não é de Deus. Amém? A pessoa sempre vai criar um monte de argumento para dizer que não é verdade. E eu te garanto, a verdade é o que está escrito na palavra. É o que está escrito na palavra. E tudo que está escrito na palavra, muitas coisas já aconteceu e outras vão acontecer do jeito que está escrito na palavra. Inclusive, essa pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, está tudo escrito na Bíblia. Estava tudo escrito. Há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu já lia sobre esses tempos que nós estamos vivendo agora. Eu já lia, já meditava. Passou 4, 5 anos, nós estamos vivendo. Mas eu já sabia que ia acontecer, estava escrito na palavra. Tudo que vai acontecer até o fim da terra está escrito na palavra. É só você ler a Bíblia e pedir saber do Espírito Santo para poder Deus te revelar a verdade genuína e pura do Evangelho. Aí Deus fala: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram e está vindo, e agora já está no mundo. Aí Deus continua falando aí no livro de 1 João, capítulo 2, 22. Deus fala: quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Olha a palavra forte. Deus está fazendo uma pergunta para mim e para você: quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? Meus irmãos, quem nega Jesus Cristo não só está com os pés, nem com a cabeça no inferno, não. Ele está com o corpo inteiro, de cabeça para baixo no inferno. A pessoa que nega Jesus. É a própria palavra de Deus fala. Jesus, quando estava na terra, uns 12 discípulos, falou assim: se você me confessar diante dos homens, quando você subir para o céu, eu te confessarei diante do Pai. Agora, se você me negar diante dos homens, quando você chegar na porta do céu, eu te negarei diante do Pai. A Bíblia também fala assim: o único caminho entre o homem e Deus é Jesus Cristo, o Filho unigênito. E o próprio Pai deu para morrer na cruz, né, como condenado no madeiro, para a remissão dos meus pecados e dos seus pecados.
Ele se fez de condenado para poder nos dar coroa da vida eterna. Eu te garanto, a gente é constituído de três, nós somos corpo, alma e espírito. Do mesmo jeito que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Pai está no céu, Jesus está assentado à direita do Pai e o Espírito Santo está aí comigo, está aí com você. É Deus em Espírito, Deus é Espírito. Do mesmo jeito nós somos corpo, alma e Espírito. O Espírito é o fôlego da vida que Deus nos deu. É esse que faz a gente piscar os olhos, falar, respirar, esse é o Espírito. Quando esse corpo morrer, o Espírito vai voltar para Deus. O corpo vai ficar enterrado nessa terra. Você vai enterrar, vai apodrecer, já era. Vai se decompor o corpo. Agora a alma, meus irmãos, essa alma vai viver eternamente. Aí você vai escolher ou viver com Jesus, confessando Ele na terra para o homem, andando nos caminhos dele, resistindo ao anticristo e servindo a verdade, vivendo em luz, vivendo em santidade, vivendo em amor, vivendo em paz, ou você vai escolher as trevas. Só eu te garanto, o espírito vai voltar para Deus, o corpo vai ficar nessa terra, ora a tua alma vai ser julgada. Aonde tu é passar a eternidade, quem decide é você, no inferno ou no céu, na luz ou nas trevas, no canto de paz ou no canto de tribulação. A escolha vai ser minha, vai ser sua. Por isso que Deus está dizendo assim: quem é o mentiroso? Se não ele não é Jesus. Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo aí: todo que não é Jesus é o mentiroso. E quem é o pai da mentira? A Bíblia fala: Satanás. Satanás é o pai da mentira. Então, quem é mentiroso é filho de Satanás. É simples. Está escrito no livro de João 10:10. E Satanás só veio para matar, roubar e destruir. O papel de Satanás é só matar, roubar e destruir. Matar em os filhos da luz, eu e você. Roubar em nós, atribular nós. Entendeu? Matar, roubar e destruir o quê? Destruir a sua família, destruir a minha família. Tirar a nossa paz. Tudo que é mal vem de Satanás. Tudo que é de bondade é manifestação da pessoa do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua. Todo sentimento do coração vem de bom é o Espírito Santo tocando em você. Todo pensamento bom vem na mente da gente para o nosso próximo é o Espírito Santo. Mas te garanto, todo pensamento ruim no teu coração é Satanás enchendo teu coração de maldade. Todo pensamento maligno contra a tua vida e contra a vida do teu próximo é Satanás tentando alterar a tua mente. Para supostamente quando tu morrer levar a tua alma para o inferno. É assim que funciona. Essa é a verdade. Meu irmão, eu te garanto. Se tu crê no que eu estou falando, é assim que vai acontecer. Mas eu te garanto, se tu não crê, vai acontecer assim do mesmo jeito. Porque Deus não tem satisfação para dar para homem, como eu e você. Pelo contrário, Deus é santo, Deus é soberano e está acima de tudo e de todos. Se tu creres, obedecer minha palavra, andar nos meus caminhos, o reino do céu vai ser teu, eu vou te dar. Agora, se tu desobedecer, infelizmente, tu vai para o lugar para onde Satanás, o falso profeta, vai. É assim que funciona. É por isso que a própria palavra de Deus fala: vida com Deus é sim, sim, não, não. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você é da paz, ou você é da guerra. Ou você é de amor, ou você é de vingança. Ou você é de mal, ou de desamor. É por isso que Deus fala: atenda para a minha palavra, para e através da minha palavra dessa sabedoria, amor, amor fraternal, domínio próprio, alegria, mansidão e os frutos do Espírito Santo possa fazer habitação no teu coração, na tua mente, na tua casa, no teu trabalho, nas tuas finanças, em tudo que tu botar a mão vai dar certo. Ora, para isso acontecer, tu tem que abandonar a maledicência, tu tem que abandonar o mal, tu tem que abandonar a mentira. A mentira, o pai da mentira é Satanás. A verdade é Deus. Amém, meu irmão? Deus continua falando aqui no livro de 2 João,
Ó, e Deus, quando estou falando sobre o anticristo, segundo a João. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Meus irmãos, tem muitas religiões, talvez aí na sua casa, na minha casa, tem pessoas que batem na tua porta para pregar a própria Bíblia. Mas pergunta a ele se Jesus veio em carne, nasceu da Virgem Maria, viveu 33 anos, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Sabe, ele vai dizer que é mentira, isso não é verdade não. Porque a própria Bíblia deles, eles arrancaram essa parte da Bíblia. São tão malignos, são tão malditos, até essa parte da Bíblia eles arrancaram para poder enganar. É por isso que Deus está falando, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Está dizendo, é o mundo inteiro, todo canto tem esse povo. Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Se a pessoa não confessar que Jesus veio em corpo, ele está no inferno. Ele é o espírito do anticristo nessa pessoa. Aí Deus fala, tal é o enganador e o anticristo. Deus fala, e esse não confessar Jesus Cristo que vem em carne, ele é enganador, né? E ele declara, esse é o verdadeiro anticristo. E, meu irmão, toda pessoa que não confessa que Jesus veio em carne, nasceu da pura, né? Da Virgem, da Maria, era uma moça virgem, né? Foi criado por José e Maria, né? Viveu 30 anos, começou o ministério pregar, escolheu 12 apóstolos, viveu mais 3 anos, foi crucificado, né? Por Pilatos, por Herodes, né? Foi sepultado, ao terceiro dia foi sepultado às 3 horas da tarde na sexta-feira, passou o sábado e ressuscitou no domingo pela manhã. Inclusive Maria Madalena foi a primeira mulher na terra e viu Jesus ressuscitado, e depois os apóstolos, e depois ele subiu para o céu e falou para o Pai, é Deus mandar o Espírito Santo, esse Espírito Santo que está aí na terra, guardando eu e você. Esse é o Espírito Santo, é Deus, é Espírito, a gente sente, às vezes quando a gente sente a presença dele, a gente chora, a gente entra em quebrantamento, a gente passa a tremar. Isso é o Espírito Santo tocando em mim e você, na nossa alma, no nosso coração, falando na nossa mente, é o Espírito Santo. Então, se você não crê que Jesus veio em carne, infelizmente, ele está controlando teu coração e a tua mente, é o Espírito do anticristo. Vigia, meu irmão, presta atenção no que tu está escutando. Presta atenção no que tu está crendo. Presta atenção no que estão ministrando para você. Presta atenção qual é o jugo que você está escutando. Porque tudo para poder acontecer na sua vida vem pelo ouvir, o falar e o ver. Por isso que Deus fala, vigia os teus olhos, porque é das concupiscências dos olhos que vem o pecado. Deus fala também, vigia a tua boca, porque o que mata não é o que entra, o que mata é o que sai da tua boca. Deus fala também, vigia os teus ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir pelos ouvidos. Do mesmo jeito que você está usando os seus ouvidos agora, vai escutar a minha voz, falando dessa palavra maravilhosa sobre o anticristo. É o espírito maligno dos últimos tempos, está escrito no último livro da Bíblia, Apocalipse, mais claramente. E se a levanta, tudo que é de Deus, ele se levanta contra. Quem comanda o ateísmo é o espírito do anticristo. As pessoas que são ateu, é o espírito do anticristo na mente, autorizando, botando muitas mentiras para com isso, autorizar a mente, e essa pessoa não, a luz do evangelho não resplandecer nessas pessoas e elas não alcançar a salvação. Amém, meus irmãos? Eu vou estar finalizando aqui, tem mais 2 palavras para você entender sobre a palavra do anticristo. Deus está falando em 2 Tessalonicenses também, capítulo 2, do 8 ao 10. Olha o que Deus está falando. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha o que vai acontecer com o anticristo.
Isso é Jesus, viu? Porque onde Jesus veio a primeira vez e foi morto, ele foi morto como cordeiro mudo e manso. Só vou falar para vocês, a vinda ele vai vir agora, ele não vai ser cordeiro mais não, ele vai vir como leão, ele vai vir como rei, como verdadeiramente ele é. Então, e aí está falando em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 8 ao 10. Ó, vai acontecer o anticristo, o falso profeta, todas as pessoas acompanhar essas pessoas. Aí Deus está falando aqui, ó. Então será revelado o perverso. É o perverso, o anticristo. Em o Senhor Jesus matará. Jesus vai matar o anticristo. Um sopro de sua boca, só um sopro da boca de Jesus vai ser exterminado o anticristo, a besta e todas as pessoas que estão com eles, né? E destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, a manifestação da vinda de Jesus. Quando a vinda de Jesus vier no cavalo branco na terra e esse anticristo estiver reinando na mente das pessoas, Jesus vai matar ele com um sopro da boca dele. Porque a Bíblia fala e a boca de Jesus tem uma espada afiada. Uma espada de 2 homens. A Bíblia também fala e ele vai vir num cavalo branco. Ele vai vir numa glória extraordinária, com todo o poder, toda a autoridade, e Deus Pai deu a ele. Porque Jesus é o próprio Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo, em funções diferentes, mas é uma pessoa só. Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa só. É a mesma coisa Deus e você. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas pode pensar, nós somos uma pessoa só. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Mas somos uma pessoa só. Isso só vai ser separado quando nós morrer. O espírito volta para Deus. O corpo vai ser enterrado na terra. E a alma vai ser julgada por Deus. Se fez boas obras, vai subir para o céu. Se confessou Jesus na terra, vai subir para o céu. Se andou em retidão e obediência, vai subir para o céu. Se não confessou Jesus, se andou em rebelião, se rebelou, começou a servir o anticristo, se rebelou contra Deus, vai para o inferno. Isso é fato. Não vai ter meia boca, porque Deus fala: eu até respeito os frios, mas eu vou para a guerra com os mornos. Eu até respeito os frios, mas eu vou para a guerra com os entes. E os mornos eu vomito da boca para fora. Meu irmão, você tem que ser ou frio ou ente. É uma pessoa fria. Uma pessoa que não está nem para Deus. Supostamente vai servir o anticristo. É uma pessoa ente. É uma pessoa e se for preciso dar o pescoço pelo amor evangelho, a verdade ele vai dar. Mas com certeza o reino do céu ele vai herdar, com certeza absoluta. E quem é os mornos? É aquela pessoa. Um tempo está dentro da igreja. Outro tempo está no mundo. Um tempo está falando de Jesus. Outro tempo para de falar de Jesus. Um tempo está pregando a palavra com a Bíblia debaixo do braço, parecendo um hipócrita. Outra hora abandona a Bíblia. Uma hora está em cima do monte toda hora, né? Orando. Outra hora não existe monte. Outra hora chega tá da Bíblia direto. Outra hora esquece de Bíblia. É uma pessoa hipócrita. É uma pessoa... Esse tipo de gente é as pessoas. O profeta João Batista falou: raça de víbora, serpente, serpulco caiado. É esse tipo de gente. Esses são os mornos. Esses mornos, um pé está dentro da igreja, outro pé está no mundo, né? O corpo dele está dentro da igreja, mas a cabeça está no mundo, da concupiscência da carne. As pessoas são mornos. Eu te falando, esse morno, Jesus vomita da boca para fora. E já imaginou você ser vomitado da boca para fora pelo próprio Cristo vivo? Então, meu irmão, escolha ou ser frio ou ser quente. E se você for morno, Deus vai vomitar você da boca para fora. Isso não sou eu que estou falando, não. É Bíblia, tá? Isso não é nada meu. Estou só pregando a palavra. Aí Deus continua falando aí, ó. No versículo 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ou seja, Satanás vai vir com sinais, né? E muito poder. Aí você fala: Satanás tem poder? Tem. Satanás, meus irmãos, para você que não sabe, para quem está vendo essa live vai ver, Satanás era um anjo de luz. Ele era chefe do louvor do céu. E Deus é Deus justo, Deus de justiça. Deus
Tudo ele dá a você, ele não toma. Só ele vai julgar naquele dia, no fim do dia vai julgar. Então todo dom, todo poder ele deu a Satanás, tá com Satanás. Quando ele foi jogado do céu para baixo, ele continuou o poder. Então esse poder foi dado pelo mesmo Deus. Ele vai fazer prodígios e maravilhas para poder enganar o monte. Depois está escrito aí: a vinda desse perverso é Satanás. É segundo a ação de Satanás. Esse perverso é o anticristo. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Aí continua no versículo 10. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, vai fazer muita injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade e os poderia salvar. Olha que forte. Ele fará uso de todas as formas de engano para a injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade e os poderia salvar. Então está deixando muito claro o que é que salva a sua vida e a minha: o amor e a verdade. O que é que faz você ir para o inferno? A falta de amor e a mentira. É fato. O que é o amor e a verdade? Deus. O que é a falta de amor e a mentira? Satanás. É por isso que está escrito aqui, ó. A vinda desse perverso é do anticristo, né? O tema dessa live é anticristo. A vinda desse perverso é segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitarão o amor e a verdade e os poderia salvar. Meu irmão, como é que a pessoa pode chegar no estágio tão maligno, sendo autorizado pelo espírito de engano, sendo autorizado pelo filho do diabo, por uma pessoa que serve as trevas, e essa pessoa rejeitar o amor e rejeitar a verdade, passar a agarrar e se abraçar com as trevas? Meu irmão, tem bilhões de pessoas hoje nessa situação, rejeitando a verdade, rejeitando o amor. Eu vou abrir uma ênfase aqui e vou falar para você. Você já prestou atenção e no modo geral, na sua família, nos seus parentes, nos seus amigos, as pessoas no modo geral, eu não vou generalizar, mas eu acredito que a maioria das pessoas, elas não aceitam a pessoa verdadeira? Não, as pessoas não aceitam pessoa verdadeira. As pessoas gostam de pessoas falsas. E as pessoas falsas? Elas que te tratam muito bem pela frente, elas que falam bem de você, elas que concordam com tudo que você fala, e por trás dessa madeira em você, desce o pau em você, fala um monte de você. É dessas pessoas que as pessoas gostam. Já prestou atenção quando a pessoa é muito sincera, a pessoa é franca, é transparente, tem caráter, é honesta? As pessoas não gostam não. Não gostam não. Toda pessoa é verdadeira, toda pessoa é sincera, toda pessoa é franca. São contadas nos dedos as amizades. As pessoas não gostam. Não, ela é muito sincero, ela mulher é muito sincera, ela mulher é muito verdadeira, ele homem, nossa, é insuportável. Como, meu irmão, uma pessoa é insuportável se ele vê verdade, se ele fala a verdade, se ele prega a verdade, se ele vive a verdade. Então faz o seguinte: se abraça com Satanás e vai viver mentira, porque a Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás. Então viva na mentira, viva no engano. A escolha é tua. Nem Deus vai te impedir de tu escolher a mentira não. Por quê? Porque o próprio Deus deu livre-arbítrio para mim e para você. Escolher a verdade é Jesus, ou escolher a mentira é Satanás. Escolher o amor é Jesus, ou escolher o desamor e a tribulação é Satanás. Ele vai escolher isso, não é eu por você, nem você por mim. Ele vai escolher nós. É assim que funciona. Mas hoje uma pessoa sincera, hoje uma pessoa verdadeira, hoje uma pessoa fiel, hoje uma pessoa... Tudo que está dentro ela põe para fora com toda verdade, sinceridade, honestidade, franqueza. As pessoas não gostam.
Não, ela pessoa até assombra as pessoas. A mentira hoje reina numa proporção tão maligna, tão diabólica, e uma pessoa verdadeira ninguém aceita, só aceita o falso. Ele agrada todo mundo. Aquela pessoa que agrada todo mundo gosta. Não, fulano é gente boa demais. Fulano é um amor de gente, mas é falso, mas é hipócrita, mas é mentiroso, mas é soberbo, mas é dissimulado. E adianta. Não, fulano é gente boa. Você vai ver, mentiroso, falso, fala de você pelas costas e é dissimulado. E ainda vende uma falsa bondade. É uma pessoa totalmente podre. As pessoas gostam. Ora, onde a pessoa é sincera e fala o que pensa, chega, olha dentro da bolha do seu olho e fala: fulano é assim, assim, assado. Eu penso assim, eu acho assim, 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 assado. Você não gosta. Não, é muito sincero. Ele não devia falar isso, mas essa pessoa falou e realmente a gente é. Essa pessoa fala, verdadeiramente a gente é. Aí a gente não aceita a verdade, mas se abraça a mentira. Aí é ser abençoado, é ser próximo. Aí as atribulações passam. Aí ainda fala, é de Deus e é morar no céu. Não vai, meu irmão. Só vai morar no céu quem vive verdade. Só vai morar no céu quem é sincero, um Deus e uns homens. Só vai morar no céu quem tem amor no coração. Só vai morar no céu quem perdoa. Só vai morar no céu quem não tem soberba. Só vai morar no céu quem não tem orgulho no coração. É simples. Não adianta. A porta é estreita. Amém, meu irmão? Vou finalizar essa live aqui com a última palavra. Está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Olha o que Deus está falando aqui. Isso é para mim e para você, viu? Decora essa palavra. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram e o anticristo está vindo, já ora muitos anticristos estão surgindo. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, olha e forte. Mas na realidade não era dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era do nosso. Para você ver, é tão forte essa palavra de 1 João, e meu irmão, os anticristos, as pessoas malignas, as pessoas falsas, as pessoas que vivem mentira, tá no meio da gente. Tá no meio da gente. Lembra de Judas e traiu Jesus? Lembra de Judas e traiu Jesus? Lembra de Judas e entregou Jesus para ser crucificado? Meus irmãos, a gente tem que vigiar. No meio da gente existe muito Judas. Muito Judas. Fala e te ama, mas te odeia. Fala e não tem inveja, mas tem inveja até do teu vento, até do sopro da tua boca ele tem inveja. Fala e gosta de você, mas te odeia. Fala e nunca falou de você, mete o pai você pelas costas. Fala é verdadeiro, mas hipócrita falso. Isso se chama Judas. Porque Judas, quando veio ao mestre e trouxe o soldado romano, sabe o que ele fez no rosto do mestre de Jesus? Deu um beijo no rosto, para poder falar para o soldado romano que Jesus era ele. Jesus era tão parecido comigo e você. Jesus era tão gente da gente, e ele no meio dos apóstolos, ninguém sabia que Jesus era Jesus, porque ele era igualmente os apóstolos. Não tinha identificação diferente, era igual aos apóstolos. Então Judas, para poder falar para os soldados romanos quando foi entregar Jesus, e Jesus é Jesus, ele fez, chegou perto de Jesus, deu um beijo no rosto de Jesus. Traiu o mestre, traiu Jesus com um beijo no rosto. É igualmente hoje, meu irmão, tem muita gente do lado da gente te abraçando, beijando no seu rosto talvez, né? Abraçando você e você está dizendo: nossa, essa pessoa é tão gente boa. Cuidado, meu irmão, pode ser um Judas, viu? Cuidado, pode ser um Judas. É o que Deus está falando aqui, ó. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram e o anticristo está vindo, já agora
muitos anticristos têm surgido, muitos anticristos. Anticristo é tudo e vai contra as coisas de Deus. Tudo e vai contra Deus é anticristo. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles sairão do meio do nosso meio. Ou seja, a Bíblia está dizendo que esses anticristos vai sair do meio da gente. Ou seja, vai sair do meio da igreja. Vai sair do meio da família. Vai sair do meio da gente, esses anticristos. Estava enrostido, estava escondidinho há muito tempo, parecendo um obrinho escondido ali. Vai estar no meio da gente. Para quê? Para trair nós. Para dar um beijo no rosto da gente e trair nós. Para ser falso. Para destruir a nossa vida. Isso, meus irmãos, muitas vezes possa até ser um familiar nosso. Possa ser um irmão, possa ser um pai, possa ser um filho, possa ser, sei lá, é pessoa, né, da família da gente. Entre o Jesus não foi nada mais, nada menos que um apóstolo dele, Judas. Um beijo no rosto. Então, Deus está dizendo aí, eles sairão do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos. Na realidade eles nunca foram dos nossos. Eles só estavam escondidinhos na falsidade. Pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Deus está dizendo aí, se realmente essas pessoas traidoras, essas pessoas, o espírito de anticristo, essas pessoas, o espírito de Judas, fosse nossa, eles tinham permanecido com nós, não tinha traído nós, né? O fato de terem saído mostra e nenhum deles era do nosso. Então nós temos que vigiar as pessoas que estão no meio da gente. A gente pode se deparar com anticristo. A gente pode se deparar com pessoas a gente acha que é e não é. É por isso que a gente, meus irmãos, temos que ler mais Bíblia, temos que orar mais. Meus irmãos, a hora de manhã, ora, vai tomar o café, ora um pouquinho. Passou um pouquinho, você está em casa ou onde você está no trabalho, vai almoçar, apresenta a comida a Deus e ora. Jesus me proteja. Vai jantar, meu irmão, vai comer à noite, ora. Meu irmão, na hora de dormir, ora mais uma vez. É um dos homens que venceu toda a guerra contra o inimigo na Babilônia, chamado Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Não custa nada, meu irmão. Você não ora no café da manhã, no almoço, da janta, tudo bem. Mas pelo menos ore de manhã. Procure primeiro numa refeição, que seja no café da manhã, no almoço ou na janta. Ore numa refeição, primeiro nenhuma. E quando você for dormir, agradeça o dia. E você está protegido, né? Se você não tem palavras bonitas, ninguém sabe orar. Fala o que tiver no seu coração. Abra a Bíblia no Salmo 23 e leia ele em voz alta. Abra a Bíblia no Salmo 91, leia ele em voz alta. Abra a Bíblia no Salmo 128, é o Salmo da família, leia ele em voz alta, né? Abra a Bíblia em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, está escrito lá: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Meus irmãos, é tão bom servir a Deus, é tão bom viver em verdade, é tão bom a paz, a transparência, a verdade. A verdade não precisa de defesa. Você que vive em verdade, ninguém derruba a verdade. Ninguém pode contra a verdade. Se levanta contra a verdade, mas se levanta para cair. Satanás levanta contra os filhos da luz, é você, mas se levanta para cair. Ele é um derrotado. As pessoas que servem a mentira se levantam contra você para cair. Porque a mentira não se sustenta por muito tempo. Uma hora cai por terra. A mentira é uma parábola da casa firmada na areia. No primeiro temporal a casa cai. Você tem que firmar sua casa na rocha. E a rocha, Júnior? A rocha é Jesus. A rocha é a verdade do Evangelho. Não se opõe contra Deus. Pelo contrário, sirva a Deus. Deseje morar no céu, ame as pessoas, perdoe as pessoas e leia mais a Bíblia. Ore pelo menos 3 vezes ao dia, assim como Daniel fazia. Ore nas refeições, ore de manhã. Eu particularmente, eu oro de manhã, eu oro na refeição. Eu estou no trânsito, eu oro. Eu estou tomando banho, eu oro. Eu vou entrar nessa live e eu oro. Eu peço autorização ao Espírito Santo, peço força a Ele. Peço sabedoria, porque tudo vem dele. Quem sou eu? Não sou nada. Amém, meu irmão?
E fique essa mensagem no teu coração sobre a palavra sobre o anticristo. E o próprio Espírito Santo de vida, de paz, de amor, possa frutificar no teu coração essa palavra, possa edificar o teu coração, possa limpar a tua mente de tudo que não provém de Deus, e tu possa ser luz, tu possa ser fontes de águas vivas e jorra para a vida eterna, aonde tu abrir a boca e a tua boca seja a palavra do Espírito Santo na tua boca e venha transbordar, venha encher o coração, venha quebrar cadeias malignas, venha libertar, venha salvar, venha curar, venha levantar o caído, né? E a tua palavra seja as águas cristalinas e tu possa descansar em pastos verdejantes do Espírito Santo. Agora, para isso acontecer, só uma verdade, né? Só declarando Jesus, só orando, só reconhecendo o pecado, só sendo fiel e verdadeiro. Meu irmão, ser verdadeiro nessa terra mentirosa, nessa terra diabólica, é difícil, mas ele te dá força, é Deus. Está escrito em Isaías 40:31, os espera no Senhor, renovarão suas forças e voarão como águias. Você sabe o que é uma águia? É um dos pássaros que voa mais alto. Os espera no Senhor, renovarão suas forças e voarão como águias, e não se cansarão e não se fadigarão. Essa é a palavra de Deus. Estou sentindo fortemente a palavra a presença do Espírito Santo aqui. Os espera no Senhor, renovarão suas forças, subirão como águias, voarão e não se cansarão, não se fadigarão. Essa é a palavra de Deus. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Malaquias 3:6, o Senhor não muda, por isso, ó filho de Israel, não sois consumido. Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus eterno, recebe essa palavra, fica essa palavra, deixa ela penetrar no teu coração, fazer habitação, frutificar, deixa ela limpar a tua mente de tudo que provém de Deus. Deixa a paz e transcende todo entendimento humano, fazer habitação na tua alma, no teu coração. Tenha fé, creia. Não se oponha contra as palavras de Deus, porque todo que se opor, o futuro vai ser lago de enxofre, vai ser destruição. Aproveita, a porta da graça está aberta, a graça é favor não merecido. Eu não mereço nada, você não merece nada, mas Deus está de braços abertos para receber o teu coração, para receber o teu louvor, para receber a tua entrega, para receber a tua alma. E tudo que Deus almeja é que você vai morar no céu, na Nova Jerusalém. A cidade é de ouro, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter ranger de dente, lá não vai ter choro, lá só vai ter alegria, só vai ter mansidão, lá vai só ter paz. Lá você vai falar diretamente com Jesus, com Deus Pai. O trono dele vai estar no meio da cidade celestial. A árvore da vida vai estar lá. Lá vai ser lugar de paz. Mas para poder você herdar o reino do céu, você tem que viver verdade. Você não pode ir contra a verdade. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser puro no espírito. A palavra de Deus fala que para poder você herdar o reino do céu, você tem que ser puro uma criança. Você tem que ser puro uma criança. Uma criança é pura. A criança não tem maldade. É assim que Deus é. Então deixa esse fogo do Espírito Santo consumidor entrar na tua alma, tocar você do alto da cabeça à planta dos pés e fazer uma nova criatura. E você venha ser transformado de dentro para fora. Para que a Shekinah, o amor de Deus, você venha provar. O Espírito Santo que eu estou sentindo aqui fortemente possa tocar em você. Do mesmo jeito ele está aí, ele é onipresente, ele está em todo canto, ele é onisciente, ele sabe de toda a tua necessidade, ele é onipotente, ele pode tudo, e você pode tudo se nele crer. Amém, meu irmão? E Deus abençoe a vida de cada um. Essa palavra possa ter sido palavra de vida, de edificação, de consolo, de direção,
de revelação sobre a tua vida, para que amanhã você possa ter um dia maravilhoso, abençoado, e a glória do Eterno, o Espírito Santo possa fazer habitação na tua casa, na tua família, nos teus familiares e principalmente na tua casa, que chama oração. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida e Deus fique em paz e toma a tua vida e todos da tua casa.